Bem-vindo ao Mar de Letras. Recebemos hoje a visita de Paulo Branco Lima a propósito da sua mais recente obra. Depois de nos ter feito companhia há 5 anos, o autor regressa ao Mar de Letras para dar conta deste novo passo na sua carreira literária. Paulo Lima, bem-vindo ao Mar de Letras. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esteve aqui, como eu dizia há pouco, em 2014, na altura para falarmos de Origem e Ruína, que fazia parte de um projeto que tencionava dar uma nova roupagem, por assim dizer, aos Lusíadas. 5 anos depois, traz-nos a Peregrinação Crioula e desta vez é Fernão Mendes Pinto que é revisitado. É verdade, é verdade. Portanto, é um outro lado, literariamente, um outro lado da expansão, da expansão portuguesa, que é representado na obra do Fernão Mendes Pinto, e essa obra foi uma obra que me marcou imenso e que eu acabei por reaproveitar através também da minha experiência própria como marinheiro, as duas vertentes, a teórica do estudo do Fernão Mendes Pinto e a vertente prática de ter sido marinheiro num veleiro, 3 mastros, associaram-se as duas neste projeto literário. A aventura marítima também já fez parte da sua vida. Esteve 14 meses embarcado na Sagres. Sem esta experiência a bordo do navio-escola, este livro teria sido possível? Não, de todo impossível. Portanto, o livro surge de uma vontade minha da adolescência e de um fascínio pela literatura de viagens, mas também pela literatura de ficção que aborda os temas marítimos. Estou a falar mais do Melville, Moby Dick, da Ilha do Tesouro, do Stevenson, o próprio Robinson Crusoe. Portanto, todas essas obras literárias me influenciaram bastante na adolescência e sempre comecei a sonhar em escrever um livro de marinheiros, um livro puro, e pensei na altura, e penso que bem, que a única forma disso acontecer seria experimentar na pele o ser marinheiro para um dia, talvez futuramente, poder escrever um livro em que fosse baseado no assunto. Portanto, não se trata de um livro de marinharia exclusiva, é um livro de ficção, é um romance, mas que é baseado na experiência empírica. Uma experiência que, no seu caso, acabou por ser um pouco atribulada, porque partiu de Lisboa para aquela que seria uma viagem de circunnavegação e acabou por ser uma viagem de uma escala só, mas foi a melhor escala possível para si. Sim. É a história curiosa, porque eu próprio, portanto, este sonho da adolescência, ali no final da adolescência, eu praticamente já o tinha colocado de lado. Mas depois, por algumas situações familiares que até estão expressas no Origem e Ruína, acabou por ser uma saída e um escape. Vou-me dar como voluntário para a Marinha de Guerra e hipoteticamente, poderei ingressar na guarnição do navio Escola Sagres. Na altura eu vi que essa possibilidade era mesmo real, apercebi-me disso, desde que conseguisse ir para a especialidade de manobra, e o que estava previsto era uma volta ao mundo de 11 meses. Mas mal destaquei, embarquei na Sagres, não para uma viagem, mas embarcar para estar na unidade militar em si mesmo, atracada no Alfeite, na altura. Foi-me logo comunicado que a volta ao mundo tinha sido anulada e que dentro de meses iríamos partir para uma circunnavegação completa ao continente africano. Portanto, essa partida aconteceu, despedi-me, fiz um grande jantar em Coimbra, despedi-me dos meus amigos e dos meus familiares, portanto só vou regressar daqui a 7 meses e a verdade é que passado 1 mês e meio estava de volta a Portugal. O que aconteceu foi porque, por motivos logísticos, foi-nos anunciado, estávamos com, isso até está espelhado no livro, estávamos mais ou menos penso que 1 semana de mar e foi-nos anunciado oficialmente que a viagem iria ser abortada e que iríamos fazer a primeira escala em Cabo Verde. Iria-nos ser concedida, por via desta contrariedade, um porto extra que seria o Mindelo, portanto atracámos na cidade da praia que estava previsto, fomos ainda ao Mindelo que não estava previsto e voltámos para trás. Mas foi realmente a melhor das contrariedades. Sim, porque acabei por descobrir a cultura crioula, a cultura cabo-verdiana. Na altura eu estava muito entusiasmado porque as minhas origens são angolanas e iria pela primeira vez, se a viagem se tivesse concretizado, iria pisar solo angolano pela primeira vez. Estavam previstas escalas em Luanda e no Lobito. Isso não se concretizou. Na altura eu senti uma grande mágoa porque era uma descoberta das minhas origens, não só Angola, mas todo o continente africano que iríamos conhecer. E lembro-me que entre alguns dos marinheiros, principalmente os mais novos, porque os mais velhos já estão muito habituados a estas viagens, para eles até foi até era confortável regressar mais cedo a casa, de uma certa maneira, mas nós os mais novos ficámos um bocado desiludidos e até dissemos para nós próprios, o que é que interessa ter um porto extra em Cabo Verde se a viagem afinal vai ser tão pequena, mas revelou-se uma viagem fantástica e inclusive nesse ano, porque depois fizemos ainda acabei por fazer uma viagem grande na Sagres, ao Brasil. Meses,
foi o Atlântico Sul todo ao Brasil, e foi nesse mesmo ano, durante os anos 90, e depois ainda regressámos a Cabo Verde uma nova vez. Portanto, esta viagem que está aí retratada no livro, acabam por ser 2 viagens a Cabo Verde fundidas. 2 estadas em Cabo Verde. Sim. O Paulo, aos 15 anos, cruza-se com Fernando Pessoa. Agostinho da Silva foi uma das suas primeiras influências e aos 17 anos devora Kafka. Olhando para trás, agora que já é um adulto, vê-se como um escritor em construção? Sim, ainda me acho um escritor em construção, porque mesmo esta obra acaba por ser um lapidar de muita escrita que fui fazendo ao longo dos anos, e neste momento até penso que na minha própria criação estou num momento em que tive um projeto literário que foi muito forte no meu espírito, na minha presença e na concretização, mas neste momento até penso que me encontro um pouco num beco sem saída literário, porque não sei muito bem para onde é que a minha carreira de romancista, quero continuar a carreira de romancista, carreira por assim dizer, entre aspas, mas quero continuar o percurso, penso que é mais correto, percurso como romancista, mas não sei bem o que é que se vai passar no futuro, e penso que isso é um sintoma que de alguma forma normal, mas também que revela a minha construção ainda como escritor. Eu penso que ainda não estou totalmente maduro como escritor. Sente que um escritor se sedimenta da mesma forma que, por exemplo, esta obra sedimentou anos e anos de escrita? Sim, sim. Sim, portanto, principalmente à medida que vamos vivendo e que vamos percebendo o fenómeno existencial. Portanto, a literatura resulta da existência humana, e essa existência humana só vai sendo melhor compreendida à medida que a pessoa vai envelhecendo e ficando mais madura. E, portanto, esse processo para mim tem-se desenrolado até de uma forma bastante incisiva, porque a vida profissional, mas também a grande descoberta é assistir ao crescimento dos meus 2 filhos e poder participar ativamente na educação deles, e isso revoluciona completamente a vida, e é daí que vem a grande aprendizagem que depois te ajuda a seres um escritor mais profundo, penso eu. O Paulo tenta, de alguma forma, trazer a tradição literária portuguesa até à literatura de viagens do século XXI? Sim, de alguma forma, embora da literatura de viagens do século XXI não sou assim especialmente versado. Mas sim porque essa literatura de viagens quinhentista, que está aí representada, acaba por não... É Fernão Mendes Pinto e é a peregrinação que é analisada pelo narrador e que é comparada através de analogias literárias com o processo que ele está a viver na escrita de um diário de bordo, que é isso que acontece nesse livro. O dispositivo literário é uma espécie de diário de bordo, ao mesmo tempo que o narrador vai escrevendo esse diário de bordo, vai refletindo sobre o próprio processo de escrita. Ele próprio é um escritor em formação, porque ele próprio está a tentar escrever, o pretexto para a escrita dele é apontamentos para um futuro livro que ele poderia escrever sobre as experiências que está a viver. Portanto, há aqui esta componente metaliterária, e tudo isso transparece numa escrita completamente contemporânea, porque o tempo que aí é retratado, no fundo, nunca é designado, mas são os anos 90 do século XX, o final do século XX, e já é inevitavelmente grande parte do livro já foi escrito no século XXI, e inevitavelmente, mesmo até a nível de algumas expressões que eu próprio não me fui apercebendo, mas que já me falaram disso, pessoas que entretanto, já leram o livro e que já deram esse feedback que está bastante contemporâneo, ao mesmo tempo que convive com as expressões quinhentistas e com a ideia da literatura de viagens portuguesa, que está bastante up-to-date, digamos assim. O Paulo já nos disse, e resulta óbvio da nossa conversa, que sem estar embarcado este livro não seria possível. O que eu lhe pergunto é, e sem ter sangue africano nas suas veias, este livro seria o mesmo? Não, também não, porque este é um livro que eu utilizei por excelência como pretexto pessoal para explorar as minhas raízes africanas. É óbvio que isso também já está presente no Origem e Ruína, mas mais através da história do meu lado paterno. Mas aqui o narrador acaba por ao viajar pelas Ilhas Crioulas, acaba por viver um processo de identificação,
com a componente africana que presencia. Esse processo de identificação acaba por despoltar também uma busca identitária dentro dele próprio, que para o meu caso é mais evidente, que sempre soube que tenho uma componente africana forte, mas o narrador não sabe. E vai servindo como um próprio detetive dele próprio, vai desconfiando porque é que eu me estou a identificar tanto com este povo e com esta língua e com esta terra, apesar de não ser bem aquilo que eu estava à espera, e acaba, não quero ser spoiler, mas no fim acaba por fazer, é na parte final do livro que ele acaba por fazer a pergunta direta: será que de algum modo também serei africano? Será que eu terei uma costela crioula? Isso é a grande gênese do livro, e aproveitei este projeto literário para começar a pesquisar mais a vertente de mim próprio. Portanto, é um processo de autodescoberta e de autopesquisa, não tanto como no Origem e Ruína, em que falo da família direta, mas não tanto de mim próprio. O Paulo mencionou agora o processo de identificação do protagonista deste livro. O que eu lhe pergunto era, nesta viagem na qual, ao embarcar de Lisboa, pensava que ia finalmente conhecer, pisar África em Angola, e que acaba por pisar África em Cabo Verde, quando coloca o pé nesta África, que é um pouco diferente, não é? A África continental, sentiu alguma identificação? Sim, mas na altura depois o processo literário é um processo em que a depuração é muito mais afinada, digamos assim. Portanto, foi a primeira vez que eu pisei a África, efetivamente, nessa altura. Entretanto, depois também já fui várias vezes a Angola, até mesmo as próprias viagens quase de recreio, digamos assim, a Marrocos, também já é África, é mesmo a África, de uma outra forma, não é a África a África mais a sul, mas o Magreb já é completamente África. E eu, na altura, digamos que também pelo ímpeto juvenil e pela questão também de estar a viver muito a questão de ser marinheiro e de ser um elemento da Armada, digamos que foi muito mais instintivo. Eu não senti o impacto de uma maneira tão forte. Mas senti de uma maneira que era impossível de exprimir, ou mesmo até de conseguir racionalizá-la da maneira que depois consegui no projeto literário. Passado muitos anos... Não foi uma explosão, foi uma bomba relógio. Sim, digamos que sim. É mesmo verdade, é isso, está corretíssimo. É através do início do processo de escrita deste romance que o Paulo também vem, afortunadamente, digo eu, a mergulhar profundamente na descoberta da literatura cabo-verdiana. Sim. O que é que descobriu nela? Primeiro, eu já tinha uma grande apetência para a leitura. Portanto, na adolescência era mesmo um leitor voraz, sempre, em todo tipo de livros. Depois, portanto, a coisa foi afinando, não é? E eu já tinha esse hábito de leitura e de leitura escolhida e selecionada, já tinha bem esse hábito, já não, ali quando embarco no navio Escola Sagres e quando faço parte da Armada, já não leio um livro qualquer, já escolho os livros a dedo, digamos assim. E ao ter estado em Cabo Verde, talvez tenha sido depois de ter estado em Cabo Verde, talvez tenha sido o meu primeiro gesto de reflexão sobre a tal busca identitária africana, que é decidir, isto realmente fascinou-me, de alguma forma, e que escritores cabo-verdianos é que existem? O que há? Comecei a investigar, na altura, por exemplo, a internet não era tão acessível como agora, portanto, o meu primeiro ato foi ir à biblioteca, a Biblioteca Municipal de Coimbra, e ir procurar na prateleira dos escritores cabo-verdianos, o que há? E comecei a tirar ao calhas, porque eu próprio não tinha nenhuma referência, hoje em dia também mesmo nos próprios suplementos literários já se fala muito, mas na altura não se falava tanto. E então lembro-me que o primeiro livro foi escolhido praticamente ao acaso, foi o Chuva Braba, do Manuel Lopes, e fiquei fascinadíssimo. E fiz um desafio para mim próprio, estabeleci um desafio, que era para todos os verões vou começar a ler um livro de um autor cabo-verdiano, prosa, que é o que me interessa mais. Depois comecei a perceber-me que realmente a poesia é muito forte, a poesia cabo-verdiana, mas não sou tão inclinado para a poesia para mim é importantíssima, mas funciona mais como laboratório, como estudo, digamos que subterrâneo em relação à prosa. Neste momento é assim que funciona. Não quero dizer que também de vez em quando não aconteçam os poemas, mas é diferente, eu tenho mais digamos que a fixação da prosa, e a partir daí o Manuel Lopes, todos daqueles anos a seguir, foi só o Manuel Lopes. Estive a ler Manuel Lopes durante 3, 4 anos,
depois foi Os Flagelados do Vento Leste, que descobri que também havia um filme baseado no romance. O Galo Cantou na Bahia, o Galo Canta na Bahia, não é? E depois a seguir começou o Baltasar Lopes. Comecei-me a perceber que o Baltasar Lopes também, o romance Chiquinho, que era um romance bastante estudado, porque acabei também por começar a ler alguma literatura paralela em relação à literatura cabo-verdiana, literatura, portanto, ensaios sobre estudos sobre a literatura cabo-verdiana, e comecei a perceber da importância do Chiquinho. Aí já foi mais uma escolha teleguiada, e a partir daí João Vário, Germano Almeida, nunca mais parou. Até uma altura em que comecei o projeto literário, já estava a começar a ficar erguido, e a partir daí então o estudo já não era só num livro em cada verão. Portanto, começou sempre mais ou menos ali a partir de 2009, 2010, foi um estudo continuado mesmo. Nós já vamos continuar. Esta é a altura para ouvirmos então um excerto do mais recente livro do nosso convidado. Na moradia de Chico Zepa, esqueço-me que pertenço ao navio escola. A São Gabriel encontra-se no porto da praia, atracada em segurança, e por mim bem que pode aí permanecer ou zarpar de regresso ao Atlântico. Poderia mesmo extraviar-se propositadamente ao largo de Cabo Verde, nos moldes em que Nicolau Coelho terá ludibriado Vasco da Gama, fazendo chegar a caravela Bérrio em primeiro à Barra do Tejo, ou ser queimada por míngua de guarnição, como foi o caso da São Rafael. A verdade é que não me importaria passar uma grande temporada em casa deste novo companheiro. Entre mim e os calverdianos a comunhão é completa, sem perigos nem golpes traiçoeiros. Há uma síntese que nos antecede. Do fundo da minha alma, o meu desejo é continuar neste quilombo, devorando eternamente camarão, despejando grátis de seris, enquanto o dia morre, para além das montanhas pontiagudas de Santiago. 16 de março. Olho-me num dos espelhos da casa de banho dos Praças. Os meus lábios são grossos, o meu cabelo é encaracolado, ou rói, a minha pele algo morena. Terão amadurecido durante esta viagem ao mosaico cabo-verdiano substâncias escondidas que me correm nas veias? Possuirei costela africana? Serei também, de algum modo, crioulo? De que mescla são as forças que interagem no meu espírito? Com que meios poderei identificar este género de orfandade? Como deslubrificar o conforto lusocêntrico do meu olhar? Quem sou eu? Qual a minha voz? Paulo, na nossa conversa anterior disse-me que o Origem e Ruína misturava em doses desiguais 60% de novo jornalismo e 40% de ficção científica. E este novo livro, o que é que mistura? É diferente, talvez tenha uma componente mais diluída de novo jornalismo, porque as vivências foram vividas por mim e eu acabei por transpô-las para o livro, e isso não deixa de ser um ato de novo jornalismo. Mas é muito diferente, este projeto é muito diferente, porque é um livro de ficção, tem uma componente de ficção mais marcada, tem uma componente de fantasia, de literatura de viagens que é mais delineada, e esse livro tem, se quiséssemos pôr em percentagens, podemos pôr nas mesmas percentagens, tem, digamos, 40% de Fernão Mendes Pinto e 60% de literatura cabo-verdiana. Acaba por vir a escrever este livro a partir de memórias de uma experiência que tinha cerca de 20 anos. Uhum. Como é que fez para resgatar as memórias? Não foi fácil, portanto, muitas das memórias que aí estão, portanto, primeiro, eu na altura já fiz o exercício, não aconteceu o que acontece no livro, que é quando eu fui grumete a bordo do navio Escola Sagres. O narrador também é um grumete inexperiente, e isso transparece bastante no livro, porque essa inexperiência dele é um dos leitmotivos e faz com que ele tenha uma certa posição mais subalterna dentro da própria guarnição. Mas o livro acaba por ser
acaba por ser uma escrita em forma de diário que eu não executei na altura. Não fiz nenhum diário, mas fiz bastantes apontamentos. Mas esses apontamentos revelaram-se, quando eu comecei a escrever o livro, acabaram por se revelar de alguma forma insuficientes. Não direi insuficientes, mas que eu lembrava-me que tinham acontecido mais coisas das quais eu não me recordava exatamente, e muitas pessoas, até está aí nos agradecimentos, muitos antigos marinheiros e marinheiros que ainda hoje em dia estão na Armada, inclusive no navio Escola Sagres, acabaram por servir de fontes de inspiração, porque eu voltei a contactar muitos deles para me contarem, conta-me lá aquela história que estavas sempre a contar que eu não me lembro bem. E, portanto, eu fiz esse trabalho, e isso também é uma questão, também tem a ver com o novo jornalismo. Nesse caso. E, portanto, acabam por acontecer aí alguns pormenores também que eu próprio não vivi ou que não presenciei, mas que me contaram o que aconteceu e que encaixavam perfeitamente dentro da simetria do enredo. Por outro lado, eu na altura, no final da adolescência, já frequentava jornalismo, a licenciatura de jornalismo, que depois vim a variar ao fazer o mestrado em literatura, mas a minha formação de licenciatura é jornalismo, e eu colaborava na associação académica com a Rádio Universidade de Coimbra. E, portanto, estava no departamento de informação, fazia noticiários e já tinha, de alguma forma, aquele bichinho de gravar sempre as conversas. Então não me lembrei de fazer isso logo numa altura inicial, mesmo durante essa pequena viagem a Cabo Verde que voltámos para trás e umas viagens mais pequenas que tínhamos, e estávamos a meio parece que o meu espírito se iluminou, estávamos a meio da viagem para o Brasil, estávamos a meio de ir tirado no meio do mar, e é que eu me lembrei, eu devia ter trazido um gravador e gravar estas conversas e os sons do ambiente. E depois chegámos ao Recife e foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Fui a uma loja e comprei um daqueles gravadorzinhos muito pequenos, ainda com os cassetes, microcassetes, e gravei, foram cerca de 7 cassetes, penso que de 60 minutos cada uma. Portanto, gravei entrevistas, gravei sons ambiente, uma variedade de um arquivo sonoro que depois me serviu de base tanto a um programa radiofónico, acabei por fazer depois quando voltei à faculdade e quando voltei a Coimbra, quando saí da Armada, acabei por fazer um programa radiofónico na Rádio Universidade de Coimbra, que na altura teve algum sucesso, porque muitas pessoas pensavam que era ficção, que aquilo eram histórias marinheiras inventadas. Chamava-se Fainas Geral de Mastros, esse programa, e que depois acabei por, esse material todo acabou por servir de arquivo, e foi o arquivo mais forte para escrever esse livro. Uma espécie de banda sonora que o acompanhava enquanto escrevia este livro. Sim. Pode-se dizer que estes seus 2 romances têm muito, não é algo, têm muito de autobiográfico? Tem, parte muito da autobiografia, mas o trabalho literário está mais do que espelhado e portanto, e penso que aqui ainda é um pouco mais evidente no Origem e Ruína, embora no Origem e Ruína houvesse aquela componente de ficção científica que é óbvio que o remetia para a fantasia pura e dura, mas neste livro, portanto, o narrador não sou eu. O narrador é o Guilherme Teixeira, que tem várias alcunhas, inclusive uma delas é Texo, que não... Texo existia no navio Escola Sagres, mas não sou eu. E, portanto, o narrador não sou eu. É uma figura de ficção, diferente de mim, e que, por vários motivos, não só literários, também como própria figura que foi criada por mim e que desejou, ao ser criada, ter certas características que eu próprio, ao começar a forjá-lo, não desconfiava que a personagem iria para essas características e para esses lugares. Portanto, a própria personagem começou a ficar tão autónoma que, de alguma maneira, começou não a fugir, mas para levar-me para caminhos literários dos quais eu não estava à espera. Eu lembro que quando nós falámos em 2014 e este livro era um projeto, aliás, que já era um projeto na altura, porque é um projeto antigo, mas que era um projeto que seria o próximo projeto, e ele aqui está, o Paulo tinha-me dito que estava a pensar num livro que se iria chamar Fernão Mendes Pinto Tinha Razão. Fernão Mendes Pinto tinha razão. O que é que significava esse título abandonado? Significava, tinha a ver principalmente com o desgaste que o nome do Fernão Mendes Pinto, neste momento as coisas estão muito diferentes, principalmente no pós-25 de Abril, mas o desgaste que o nome do Fernão Mendes Pinto teve ao longo da história, principalmente através do famoso epíteto de Fernão Mendes Minto, e esse título era um pouco uma luta e uma chamada de atenção contra esse desgaste do nome do Fernão Mendes Pinto, porque realmente está mais do que estudado e por comprovado que o Fernão Mendes Pinto mentia,
mas o objetivo dele era esse, ele não era um cronista do reino, ele não tinha que contar a verdade. Portanto, ele viveu aqueles anos todos no Oriente, depois coligiu essas memórias e, obviamente, que no fundo fez um trabalho de ficção, porque juntou muita coisa, exatamente como acontece neste livro. Penso que os processos e é isso que uma coisa que o narrador, um pormenor que o narrador tenta realçar bastante, é que, de alguma forma, os processos de escrita muito provavelmente devem ter tido um processo semelhante, porque existem trechos da peregrinação que não foram vividos pelo Fernão Mendes Pinto, mas que ele ouviu falar e que lhe contaram diretamente e que ele, para o livro fazer mais sentido, mete como vivenciados por ele próprio, mas que não foram, mas isso não desmerece, pelo contrário, e leva até a obra Peregrinação para outros patamares que não o da crónica de viagens do Oriente verdadeiro, digamos assim. Nós estamos quase a terminar e eu recordo também algo que me disse na última conversa que tivemos. O Paulo, tal como Agostinho da Silva, considera que os Lusíadas são um manual de vida. E a peregrinação, o que é que é? A peregrinação, nesse sentido, acaba por ser um lado B dos Lusíadas, porque sabemos que os Lusíadas, se analisarmos bem os Lusíadas, temos questões como, por exemplo, o Velho do Restelo, e não só, em que também há uma crítica do próprio processo de expansão e agora, digamos que de colonização, como está mais na ordem do dia e como deve ser bastante realçado. A peregrinação é muito mais direta em relação à crítica da presença portuguesa no Oriente e no mundo. Portanto, o Fernão Mendes Pinto expõe o processo de que não... É óbvio que a própria peregrinação tem a componente religiosa no próprio título, mas não era apenas para espalhar a fé de Cristo que os portugueses andaram espalhados pelo mundo. Basicamente, os portugueses andaram espalhados pelo mundo para fazer negócio. Para ganhar o ouro e para virem para casa mais ricos. O grande objetivo é esse, e o Fernão Mendes Pinto espelha muito bem e muito melhor do que Camões. Agora, Camões tem um outro quilate literário e uma outra sublimação poética. Agora, numa literatura mais concreta e para dizer as coisas, como se costuma dizer, pão, pão, queijo, queijo, o Fernão Mendes Pinto, a obra dele é muito mais forte em relação a essa expansão nacional. Paulo, para terminarmos, há algum novo projeto literário entre mãos? Neste momento não. Portanto, claro, eu tenho muita matéria onde me posso lançar, mas estou ainda a digerir a alegria deste livro, finalmente, que era o grande sonho, ainda mais que Origem e Ruína, era o grande sonho, era o livro sobre a experiência marítima que se concretizasse, e neste momento penso que vou fazer uma pausa literária no dia-a-dia, pelo menos, e deixar que o cotidiano siga. Também tenho essa vantagem de não depender da minha vida profissional, não depender exclusivamente da literatura, e vou deixar que as coisas aconteçam naturalmente. É óbvio que quero publicar mais e tenho certeza que mais coisas surgirão, mas neste momento não sei o que é que vai acontecer, vamos ver. Como é jornalista, esperamos notícias suas. Muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras, e assim terminamos mais um dos nossos programas. Foi muito bom contar com a sua companhia, que, como sabe, não dispensaremos no próximo Mar de Letras. Eu despeço-me. Até lá.